Pessoal, é o seguinte, vamos começar a estudar agora a parte de dinâmica, tá bom? Lembrando que no início das aulas a gente começou a falar sobre cinemática, tá? Cinemática é o estudo dos movimentos, tá? Somente os movimentos, não o que causa os movimentos, tá? A partir do momento que a gente começa a falar de dinâmica, dinâmica também estuda os movimentos dos corpos, só que ela começa a analisar a causa dos movimentos, tá bom? E a gente vai começar a perceber que a causa dos movimentos sempre está relacionada com uma força. Tá? Sempre vai ter uma força agindo nesse corpo, tá bom? Lembrando, tá, que força é a capacidade de produzir variação de velocidade. Se eu produzo variação de velocidade, eu estou gerando aceleração, tá? E força é uma grandeza vetorial, tá? Ela tem módulo, direção e sentido. Lembra lá que a gente já viu, módulo é a intensidade, o valor desse vetor, tá? Pode ser mais rápido ou mais devagar. Direção sempre vai ser horizontal ou vertical. E o sentido? Direita, esquerda, para cima e para baixo. Tá bom? Então aproveita, tira um print dessa parte aqui da lousa e que eu vou passar a parte de força. Tá bom? Então a dinâmica vai nos dar algumas respostas. Por que determinado corpo tem velocidade constante? Por que ele aumentou a velocidade? Por que ele diminuiu a velocidade? Porque ele está sofrendo aceleração. Então a gente vai buscar essas respostas. E essas respostas vão estar sempre relacionadas com as forças que vão estar atuando sobre aquele corpo. Tá? Então a gente vai ter a ideia que pode haver mais de uma força atuando, às vezes no mesmo sentido, na mesma direção, ou em sentidos opostos. Tá? Então a gente vai começar a ter a ideia de força resultante, tá? Que é a soma das forças que estão atuando sobre um corpo. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um objeto no qual eu estou exercendo uma força aqui, no caso de 10 Newton, segundo esse vetor aqui. Tá? Lembrando que a ponta da flecha representa o meu sentido. Então, no caso aqui, direção horizontal, sentido para a esquerda. Nesse primeiro exemplo, só tem uma única força atuando, só uma força de 10 Newton. Tá? Como consequência, a minha força resultante final, ela é 10 newtons, tá? Porque eu só tenho uma única força atuando, tá? Nesse segundo exemplo, eu tenho duas forças atuando, uma de 10 newton e outra de 6 newton. Ambas estão na mesma direção, no mesmo sentido. Quando ambos os vetores estiverem na mesma direção, no mesmo sentido, a minha força resultante vai ser a soma desses vetores, ou seja, a soma de F1 mais F2. Então, a minha força resultante é 10 newtons mais 6 newtons. Então, eu tenho uma força resultante final de 16 newtons. Beleza? Então, a minha força resultante aqui é de 16 newtons. Tá? Como ambos estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu tenho uma força resultante final de 16 newtons, sentido esquerda, direção horizontal. Beleza? Nesse terceiro caso, eu também tenho duas forças sendo aplicadas, só que elas estão em sentidos opostos. Tá? Eu tenho uma força aqui de 6 newtons, que está no sentido direita, tá? Ambos estão na mesma direção, direção horizontal. Só que isso aqui, sentido direita. E esse vetor aqui, sentido esquerda, tá bom? Outro vetor de 10 newtons, tá? Toda vez que os meus vetores estiverem em sentidos opostos, eu vou ter uma força resultante igual à subtração desses vetores, tá? Sempre o vetor maior, que no meu caso aqui é 10 newtons, menos o vetor menor, no caso aqui é 6 newtons. Então, minha força resultante aqui, final, é de 4 newtons. Tá? Então, minha força resultante final aqui é 4 newtons. Só tome cuidado com o seguinte, tá? Nesse primeiro exemplo,
eu só tinha um único vetor, sentido esquerda, horizontal, direção horizontal. Aqui eu tenho dois vetores, ambos no mesmo sentido e na mesma direção. Aqui eu tenho vetores opostos, tá? Quem vai garantir o meu sentido é quem tiver a maior força, tá bom? Então quem tiver a maior força é que garante o meu sentido. Então, minha força resultante final, esse vetor é sentido esquerda, tá? Tomem cuidado com isso. Sempre o maior vetor de maior módulo, de maior intensidade, é que vai garantir o sentido final para você. Então, visto aquela ideia inicial de força, a gente vai começar a entrar no estudo da dinâmica em si, tá? A dinâmica, ela se baseia nas 3 primeiras leis de Newton para explicar a causa dos movimentos, tá? Lembrando que a gente, quando falou de força, a gente sempre atribui ao fato de empurrar ou puxar algo, tá? Então, se eu tiver um objeto, eu empurrar ele, em algum momento ele vai parar, tá? Dessa ideia, Aristóteles já dizia que só vai ocorrer movimento se tiver uma força agindo sobre o objeto, tá? Essa é uma ideia equivocada, tá? Por quê? O fato de você empurrar um objeto e ele parar não foi por causa da falta ou ausência de força em si, porque o fato de você empurrar um objeto, ele está em um plano sofrendo uma outra força chamada de atrito, tá? Então o objeto só para porque tem uma outra força agindo sobre ele chamada atrito, não porque está faltando força, está tendo ausência de força, tá? Se a gente puder fazer um objeto pensado aonde você traz todo o atrito que o objeto teria com contato numa superfície, a partir do momento que você empurrasse aquele objeto, ele ia permanecer constantemente em movimento, tá? Então um objeto só para porque há uma outra força agindo sobre ele chamada de atrito, tá bom? Isso foi um princípio que Galileu deu, tá? Que não precisava de força para realizar um movimento, tá? A partir dessas ideias, Newton começou a elaborar as suas leis, os seus princípios. A primeira lei de Newton fala sobre o princípio da inércia, tá? Então, a inércia fala o quê? Na ausência de força, um corpo em repouso permanece em repouso, assim como um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme. Lembrando que movimento retilíneo uniforme é aquele movimento em que a velocidade é constante e a minha aceleração é nula, tá? O melhor exemplo para você entender isso, pense no ônibus. A partir do momento que você está de pé dentro do ônibus e esse ônibus está parado, tá? O momento em que o ônibus ele vai sair, ou seja, está acelerando, ele está em movimento, quando o ônibus sai, você está parado, a sensação que nós temos é que nós somos empurrados para trás. Só que não tem nenhuma força empurrando você para trás, certo? Então é um pensamento equivocado. Pense comigo. Se você está parado dentro do ônibus, quem entrou em movimento? Foi o ônibus. O ônibus entrou em movimento. Você está em repouso. Ou seja, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Então não quer dizer que você foi empurrado para trás do ônibus. Quer dizer que o fundo do ônibus entrou em movimento. Então o fundo do ônibus está se aproximando de você. Você não está sendo jogado para trás. Você está permanecendo em repouso, tá? Como a gente não cai? Porque a gente vai atuar uma força, então vai ter uma força que vai segurar, tá? Mas na ausência de força, a nossa tendência é permanecer em repouso. Então a sensação que a gente tem é que a gente vai para trás, certo? Assim como se o ônibus já está em movimento, tá? Ele adquire uma velocidade de 60 km por hora, constante, vamos supor, e ele freia. A partir do momento que ele freia, a sensação que a gente tem é que a gente foi empurrado para frente. É a mesma ideia, é uma ideia equivocada. Por quê? Quem está em movimento? O ônibus. Quem parou? O ônibus, tá? Nós que estamos dentro do ônibus, a gente permaneceu
em movimento retilíneo uniforme. Um corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se o ônibus estava a 60 km por hora, você tecnicamente adquiriu essa velocidade de 60 km por hora junto com esse ônibus. Quem parou foi o ônibus. A responsabilidade de parar é sua. O ônibus já parou. Você continua a 60 km por hora. Tá? Então, por isso você vai para frente. Tá? Você permanece em movimento retilíneo uniforme. Beleza? E a inércia está diretamente relacionada com a grandeza de massa. Tá? Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Tá? Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é tirar ele do repouso. Assim como é mais difícil para ele esse movimento retilíneo uniforme. Tá? O princípio da inércia explica o porquê devemos usar cinto de segurança. Se não fosse pela inércia, não seria necessário usar cinto de segurança. Porque pense comigo, se você está dentro de um carro a 120 km por hora e ele acaba tendo uma batida brusca, o que acontece? Se você está sem cinto, você também dentro daquele carro estava a 120 km por hora. Tá? Quem parou foi o carro. Você permanece a 120 km por hora. Quem tem que parar é você. Você tem que dar um jeito de parar. Se você não tiver cinto de segurança, o que acontece com você? Você voa para fora do carro. Tá? Então, o princípio da inércia explica o porquê é necessário usar cinto de segurança. Tá? Então, tenham sempre isso em mente. Tá? Inércia é ausência de repouso, permanece em repouso, assim como o corpo em movimento retilíneo uniforme permanece em movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Eu quero que vocês assistam primeiro a esse vídeo aqui para mim, tá? Física, primeira lei de Newton, inércia. O canal é Pura Física, tá? E eu quero que vocês façam o exercício da página 32 da apostila, tá bom? Só a Nelly e o Luiz que já fizeram, o restante ninguém fez. Então vocês tratem de fazer, beleza? E outra coisa que eu já vou avisar vocês. Eu preciso disso daqui, dessa atividade complementar, tá? Teve algumas pessoas que ainda não me entregaram, tá? Eu mandei no grupo que eu fiz com vocês para vocês me mandarem hoje. Hoje é quarta-feira que eu estou gravando isso aqui, tá? Ainda não me mandaram, tá? Eu vou dar o prazo de até sexta-feira, que ainda não me enviou isso aqui, me enviar, tá bom? Se não me enviar, eu vou considerar aquela nota da prova como uma nota final. Depois, quando eu voltar, eu tento jogar isso daqui para a prova mestral ou enfim, jogo para frente, tá? Não tem como esperar, eu preciso lançar a nota no sistema, tá bom? E mais uma coisa, só para fechar, eu preciso saber o feedback, tá? Eu preciso saber se vocês tiverem dúvidas ou não, tá bom? Como que eu vou ter esse feedback? Aquele grupo que eu fiz, eu quero só para dúvidas, tá? Então, se você teve dúvida, pega, manda um áudio ou tira foto da apostila, não consegui fazer tal exercício, tá? Então eu espero que vocês façam. Eu não sei quando vai estar sendo encaminhado esse vídeo, mas eu acho que amanhã já vai estar sendo encaminhado. Então façam ele, tá? E mandem dúvidas para mim, tá? Eu vou estar corrigindo junto com vocês na apostila aqui de acordo com as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, eu já vou jogar para a segunda lei de Newton, eu jogo para a terceira e vamos embora. Tá bom? Valeu, pessoal, é isso por enquanto, tá? Não pare de estudar.